Fala, meus queridos, GM, ótima terça-feira para todo mundo. Tava ansioso para esse papo aqui. A gente já falou de games Web3, é um tema muito recorrente aqui no Café. Até legal porque há um tempinho atrás a gente começou a documentar tudo, então a gente começou a revisitar o Café desde o primeiro episódio. A gente foi montando toda uma documentação. A gente está até pensando em disponibilizar isso para vocês daqui a um tempo. Então, pensa num documento bem organizado, com todos os cafés. Alguns ficaram perdidos, são os episódios raros do Chaves, que a gente acabou perdendo, enfim, são muitos episódios. Mas a gente está documentando tudo e isso vai servir até como embasamento, né? Da gente poder ver lá na frente o tanto que a gente falou de jogos Web3, porque cada vez mais vai se tornar inevitável essa narrativa, né? A gente vai ver cada vez melhores projetos surgindo com o passar do tempo. Só que hoje, a gente definiu um tema de jogos Web3 tentando responder uma pergunta específica. Vale a pena investir em tokens de jogos? Aliás, esse era o tema que o Vitão ia introduzir. Acabei pegando a sua parte, Vitão. Mas dando um bom dia aí para você. E daqui a pouco a gente já introduz o convidado de hoje. Já convidando a galera para subir, quem quiser, fica à vontade para fazer pergunta, compartilhar opinião. Vai contribuir bastante. E também a gente deixou opinado aqui o Spaces. Quem puder retweetar, ajuda bastante também. Como é que você tá, meu querido? Fala, meus queridos, como que vocês estão? Bom dia, GM. Mais um dia começando aqui, terça-feira, 14 de novembro, café 232. Já vamos chegando aí à metade do caminho até os 300. Bom, a gente vai conversar hoje com o Felipe Medeiros e acho que um dos assuntos mais interessantes, porque ele tira muitos véus ali. A gente pensa sempre em gaming aqui, sempre conversa sobre game no café, como algo que vai trazer muita gente para a Web3 e que vai provavelmente ser um dos maiores setores, se não o maior setor daqui, extrapolando talvez todas as nossas expectativas. Mas será que os tokens capturam esse valor? Como identificar eles? Eu acho que essa é a grande pergunta e só com alguém muito inserido no mercado para responder essa pergunta no detalhe. É isso aí. Vamos lá. Até para começar aí, parabenizando também o Felipe, né? Para quem não conhece, ele produz conteúdo, tem canal no YouTube e ele tá fazendo bastante live com o Eric, falando sobre jogos também. Então, até uma continuação desse papo aqui, quem tiver interesse, eu até acompanho algumas lives deles lá, muito boas. Eles estão acompanhando os projetos que estão surgindo. Mas é isso aí. Fala aí, Felipe, como que você tá, irmão? GM. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor, Rodrigão. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Um bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente também. Cara, vamos lá. Acho que, como o Rodrigo falou aí, eu estou bem inserido no mercado de game. Travou para mim só? Estou te ouvindo bem. Agora voltou. Voltou. Deu uma travada aqui. Beleza. Mas Beleza, voltou. fechado. Então, como o Rodrigo falou assim, eu faço uma live toda quarta-feira com o Eric pra gente falar de games Web3, que é um mercado que eu estou inserido de games, assim, desde moleque, né? Desde, sei lá, acho que 6 anos de idade. Eu já tinha um Nintendo ali. Então, quando eu vim pra cripto há uns 5, 6 anos atrás, a gente ainda não fazia ideia de que poderia ter um mercado de games em Web3, né? E hoje, desde o último ciclo, a gente tem isso muito forte. Então, é um mercado que eu gosto bastante de olhar, que eu gosto bastante de acompanhar, que vai bem além dos tokens, mas faz muito sentido a gente fazer essa pergunta, né? Se vale a pena investir em tokens de jogos, principalmente porque no último ciclo de alta a gente teve valorizações expressivas em vários tokens, né? A gente viu X Infinity, The Sandbox, Decentraland, Gala Games, Illuvium, praticamente todos games que tinham token no último ciclo, eles se valorizaram muito. Então, acho que essa pergunta ela é pertinente, né? Responder só sim ou não seria muito precipitado. Acho que a gente precisa de uma avaliação bem cuidadosa para falar sobre isso. E vamos lá, é isso. Bora lá, cara. É interessante que eu tava vendo uma live do. Acho que foi do. Foi do Razin esses dias. Que ele tava comentando um pouco do portfólio dele e tudo mais. E ele tava falando que uma das estratégias que ele vai levar agora pro próximo ciclo é Bitcoin não mexe, né? Falando por ele, né? Bitcoin não mexe. E ele pretende diminuir um pouco em Ethereum e também o que tiver de renda, né? Que é o trabalho dele, o que sobrar ali. Ele começar a aumentar em algumas altcoins.
boas, né? Só que até muitas vezes ele até levantou o ponto, né? Porque fazer um estudo fundamentalista, captura de valor, tokenomics, equipe, roadmap, juntar isso com a narrativa, se faz sentido ou não do próximo ciclo, não é algo que você faz em 1, 2 horas. E a gente sabe que existem 1 zilhão de projetos aí para estudar. Ele levantou um ponto que eu achei bem interessante, né? Se você tem um mínimo de uma análise fundamentalista, que não precisa ser tão profunda, às vezes faz mais sentido já começar a investir, mesmo que você faça o balanceamento disso colocando muito pouco, né? Mas já começar a se expor e com o tempo você vai aprofundando o estudo. Porque se no fim do dia você fez uma análise de 30 horas que você perdeu um pouco da segurança no projeto, mas ele ainda está dentro de uma narrativa que faz sentido, que tem um fator um pouco mais especulativo, é o que o Felipe acabou de falar. A chance, às vezes é muito alta ainda, do token capturar valor e subir. Talvez não porque, fundamentalmente falando, ele é um puta de um token, uma puta equipe, um puta projeto. Mas porque a narrativa acaba ditando muito dos movimentos de mercado, né, dos ciclos de mercado. E esse é um ponto que eu acho que é muito válido para jogos. Eu estava até pensando também esses dias, né? Para você se expor em jogos, você vai poder entrar através dos tokens, ou se você não quiser jogar, obviamente, né, você também pode especular comprando os NFTs e esperando que o jogo tenha mais players com o passar do tempo. Tendo mais players, os ativos se valorizam, porque as pessoas vão querer encurtar caminho, vão querer os ativos mais raros, etc. E o NFT em si se valoriza. E essa comprar um NFT, né, investir no NFT de um jogo, eu acho que é um pouco menos especulativo. Continua sendo especulativo porque você depende que o jogo tenha sucesso, continue entregando e trazendo mais players para que a demanda pelo NFT seja orgânica, né, e não seja especulativa, muito especulativa. Mas, por outro lado, o que eu estava pensando também é o seguinte: a porta de entrada sempre vai ser primeiro o token, e em segundo plano vai ser o NFT. Porque, assim, muito dificilmente o cara começa a entrar em Web3 a partir do NFT para depois ele chegar no token. É sempre o caminho inverso. O cara estuda, investe, compra, começa a mexer, interagir com o token para depois ele estudar um pouco mais a fundo e começar a entender isso aí, né, do que são NFTs, etc. Então, NFT, eu estava pensando esses dias, de jogos, eu acredito que pode ter um fator menos especulativo, porque o token tem esse grande problema que é a dificuldade de capturar valor. Mas, por outro lado, pelo fator especulativo de mercado, um ciclo de alta, um jogo que estoura, eu acredito que o token, mesmo não fazendo tanto sentido, pode capturar mais valor, porque é a porta de entrada que todo mundo vai estar botando o capital. É onde tem o maior fluxo potencial de capital, na minha opinião, do que os NFTs do jogo. Enfim, dando essa intro, o que você acha, Felipão? Perfeito, cara. Você fez colocações muito boas aí. A gente precisa separar duas coisas que eu acho que é importante a gente avaliar o token de duas perspectivas, tá? E aí, obviamente, como você colocou aí, a opinião do João, e aí eu vou colocar uma opinião que é minha, tá? Hoje em cripto eu consigo ver poucos tokens que realmente façam sentido um investimento no sentido fundamentalista, né? Se você for completamente racional para fazer uma avaliação fria, você vê poucas coisas que você fala, eu posso colocar dinheiro nisso. Eu acho que a premissa para algo valer dinheiro é alguém querer comprar aquilo, tá? Só que quando a gente olha por essa perspectiva, por essa premissa, a gente está falando puramente de especulação, né? Se as pessoas desejam aquilo ali, esse valor que as pessoas dão, ele não é tangível, ele vai ser volátil de acordo com o interesse, que não é algo tangível, né? É algo abstrato. Quando você fala de dinheiro, dinheiro é algo que gera interesse permanente nas pessoas, porque o dinheiro é o principal meio de troca, então todo mundo sempre quer dinheiro. Então, quando você avalia, você precisa avaliar a capacidade daquele token de gerar dinheiro, de gerar receita, né? E aí hoje você consegue olhar para Ether, por exemplo, e sabe que aquilo gera muita receita. Tá ali a quantidade de dinheiro que Ether gera de caixa. Quando você olha para Lido Finance, você consegue saber a quantidade de dinheiro que Lido Finance gera mensalmente ali. Você consegue ver a receita e projetar essa receita e entender que se sua tese estiver certa, essa receita vai aumentar ou ela vai permanecer. Enfim, é isso. Quando você olha para NFTs ou para 99,9% dos tokens que existem hoje, você não consegue ter essa perspectiva de valor, de geração de receita, de geração de caixa, de dinheiro, que é o que realmente hoje a gente pode garantir, seja ele em dólar, seja ele em real, seja ele em Bitcoin lá na frente, não importa, que vai continuar
tendo valor para as pessoas, né, de forma perene. A moeda de troca, né, o valor de troca, ela sempre vai ter valor para as pessoas. Então, eu avaliando, tendo essa perspectiva, assim, que um token ou um NFT ele não vai gerar receita, a gente está sempre especulando, tá? Quando eu compro ali um altcoin qualquer, eu compro uma Chainlink, que é um token de jogo, eu estou especulando, tá? Porque eu estou acreditando que lá na frente alguém vai dar valor para isso e eu vou poder vender mais caro para ele. Essa é a premissa que todo mundo tem. Só que a gente tem um outro lado também. E aí a gente separa duas coisas. Primeiro esse viés da especulação. Ele vai acontecer, tá? No último ciclo, eu vou dar um exemplo que ficou muito claro para mim. Em algum momento, o The Sandbox valia quase 10 bilhões de dólares. E valia mais que o dobro de Roblox na época. E The Sandbox tinha ali 30 usuários ativos no beta, cheio de bugs, muito ruim. Enquanto você ia para Roblox, tinha milhões de usuários ativos no dia, valia um terço do valor de The Sandbox, gerava um caminhão de receita, tinha um balanço transparente, todos os processos da empresa muito bem definidos, auditados por um monte de empresas de auditoria, listados em Bolsa Americana, enquanto você tinha The Sandbox valendo 3 vezes mais. E por quê? Especulação. Obviamente, você tinha uma quantidade de capital disponível para cripto, para essa classe de ativos, e as pessoas que estavam aqui escolheram comprar The Sandbox. Só que esse valor, essa escolha por The Sandbox, é algo puramente especulativo e normalmente vindo de pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo. Ou seja, esse valor foi devolvido, hoje a The Sandbox vale 30 centavos, né? Quando chegou a valer 10 bi, na época valia 8,50, 8 dólares. Então, a gente precisa entender e separar isso. A gente vai... Token de jogo, vale a pena investir? Vale. Mas você tem que entender que você está num jogo puramente especulativo. Porque os tokens de jogos, eles não têm uma perspectiva de geração de receita suficiente para você ter o market cap que você tem hoje dentro desses jogos, né? O valor, a quantidade de cap que você tem nesses jogos hoje. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Dessa parte de especulação, a gente consegue sim ganhar dinheiro, se o objetivo de comprar o token do jogo é esse. Tá? Então, eu acredito que é possível desde que você se posicione no momento certo. Eu acho que o momento ele é muito mais importante do que qual é o token. Independente do token que você comprar, se você comprar no momento certo, você vai conseguir que ele suba. Cara, Dogecoin, Shiba Inu, e todos os outros meme coins e trash coins, shitcoins, como a gente queira chamar, em algum momento do ciclo, eles marcam um fundo, e desse fundo eles vão fazer 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Tá? Isso vale para todos os tokens de jogos. Né? Illuvium chegou a valer 40 dólares, por exemplo, agora já está valendo quase 100 dólares. Ou seja, depende do momento. Vários tokens de jogos também que a gente entende que não tem nada sendo construído ali, que não vale a pena, etc. Por mais que eu faça 10, 20, 30 horas de análise fundamentalista, eles caíram do topo de 98% e agora subiram 50%, 100%, 200%, 300% do fundo. Então, eu penso que tokens de jogos, eles vão mandar muito o time que você entra para você conseguir ganhar dinheiro ou não com aquilo. Tá? Eu acho que essa é a primeira questão que a gente precisa avaliar, olhando do lado da especulação. Eu, particularmente, tenho evitado especular em tokens de jogos, né, o mínimo possível, e focado mais em NFTs. Por quê? Porque NFTs é algo que, como você disse aqui no começo, Roger, é menos especulativo porque é um mercado que já existe, tá? Um mercado de ativos digitais, de colecionáveis digitais, mesmo que fora de blockchain ele já existe, você consegue entender que esse mercado ele tem um cap ali que vai existir para sempre, sempre vai existir demanda para isso. Aquilo, de certa forma, você consegue saber que a disponibilidade ela é finita, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um game que eu tenho alguns NFTs, Sharpenon. Eu tenho alguns NFTs do Sharpener, eu sei que a coleção tem 10 mil NFTs. Né, e eu sei muito bem qual que é a funcionalidade dele e eu consigo entender qual o tamanho do jogo, né, qual a proporção que ele pode tomar e que esses 10 mil NFTs eles podem ter um valor de mercado razoavelmente mais alto do que ele tem hoje, tá? Falando dos NFTs. Agora, quando eu olho para o token Sharpener, por exemplo, eu tenho ali acho que 300 bilhões ou 300 milhões, algo assim, de tokens disponíveis, só que eu não consigo entender se aquilo realmente vai ter ou não alguma utilidade, né? Qual que é a precificação real daquilo, né? Quanto deveria valer o token de um jogo? Porque quando eu olho para os jogos hoje, eles não têm um valor de mercado, né? Assim, jogos comuns. Você consegue saber quanto foi gasto,
50, 100, 80 milhões de dólares, 150 milhões de dólares para desenvolvimento daquele jogo, mas o valor ele não é do jogo em si, ele é do estúdio, né? Ele é da empresa que produz aquele jogo, que gera receita vendendo ele e, enfim, com outros meios de receita que o jogo traz. Mas não necessariamente o jogo reflete o equity da empresa que desenvolveu ele. Na verdade, nunca reflete. Ele só reflete mesmo uma tentativa de construir uma estrutura econômica viável, que, no meu ponto de vista, é impossível. Tá? Você não consegue construir uma estrutura econômica viável num token de um jogo, porque esse não é o objetivo. Tá? Quando você, por exemplo, olha para World of Warcraft, Tibia, que são dois jogos que giram um mercado paralelo assim que giram dinheiro de verdade, você entende que aquele mercado paralelo ele gira só de dentro do jogo. Então, por que isso funciona? Por que Tibia e World of Warcraft hoje ainda funcionam e estão de pé, por exemplo? Porque a economia daquele jogo ele gira só lá dentro. Você não vê, por exemplo, um trader comprando um caminhão de Tibia Coins ou de Gold do World of Warcraft para vender no mercado secundário. Não tem esse tipo de negociação. Então você restringe aquele fluxo de dinheiro, de tokens do jogo Web 2 dentro do próprio jogo, o que não é verdade para os jogos Web 3. Por exemplo, eu já tive Illuvium na carteira e nunca joguei, né? Porque não existe jogo, mas mesmo se existisse, eu não estaria jogando. E muita gente tem e não está jogando. Então isso contamina a economia, isso faz com que o valor de mercado seja muito maior do que a realidade do jogo. Só que esse token que eu estou segurando para especular por um tempo, ele é um trade, né? Assim, ninguém compra isso, vou fazer um hold eterno ou vou guardar isso aqui para sempre. Em algum momento eu vou querer vender, seja por necessidade, por vontade, porque eu preciso do meu capital, eu preciso de liquidez. E quando eu vender esse jogo, eu vou quebrar a economia. Quando eu vender esse token desse jogo, eu vou, obviamente, trazer um problema para a economia desse jogo. Tá? Então, esse é o problema das economias que estão sendo estruturadas dentro dos jogos hoje. Isso que tem que ficar claro para as pessoas. Em algum momento, isso vai. O trader, a pessoa que acumula aquilo para ganhar dinheiro vendendo o gold do jogo, ele vai trazer um preço muito grande. Então, assim, hoje, de todas as tentativas que foram feitas, nenhuma funcionou. Né? E não acho que funcionou por incompetência das pessoas, ou por dificuldade, ou até por ter um MVP, ou por falta de know-how. Acho que não funcionou porque aquilo que a gente está tentando fazer, ou tentou até hoje fazer, não é possível. As pessoas precisam entender isso. O jogo ele tem que ser só o jogo. Né? Tem o token? Ok, cara, assim, se você quer comprar, você tem que entender. O momento certo é o que vai mandar você ganhar dinheiro nisso. Porque em algum momento isso vai desvalorizar de novo 90% e o jogo vai ficar. Olha o que aconteceu com X. X chegou a valer $160, hoje vale $5. Todo mundo acha que X acabou porque o token caiu de 160 para 5, mas continua lá o X pagando $2 milhões por temporada para os jogadores no competitivo, com um número razoável de usuários diários, continua desenvolvendo o jogo, outros games saíram dali de dentro, a Sky... Opa, desculpa, Felipão. Tinha alguém que pediu para subir, eu cliquei no botão silenciar todo mundo aqui. Pode continuar, desculpa. Perfeito. Então, assim, X-Infinity ele continua de pé, tá? Independente da quebra do token, né? A gente pode entender isso, caiu 95% das máximas, muita gente comprou lá em cima, mas o jogo sobreviveu, isso não impactou diretamente a existência do jogo. Então, eu acho que a gente vai ver, sim, um ciclo muito forte de alta em todos os tokens de games, porque é aquilo que você falou que o João entende, eu também entendo, a narrativa Eu parei de ouvir o Felipe. Felipe, eu parei de te ouvir. Acho que abafou Felipe, muito o acho fone. que tá com beleza? acho que ficou com a mão no mic aí, alguma coisa que ficou bem. Beleza, não, acho que agora tá melhor, né? Voltou. Fechou. Então, cara, assim, a gente vai ver os tokens de jogos subindo por conta da narrativa muito forte que a gente tem capacidade de criar em games, né? Tem 2, 3, 4 anos que vários games estão sendo produzidos, eles vão ser lançados no final desse ano, no próximo ano, no ano seguinte, quase que simultaneamente todos. A gente vê uma grande quantidade de capital sendo investido para desenvolvimento desses jogos, em meio ao mercado de baixa fortíssimo, assim, com investimento VC muito escasso. Eu esqueci o nome da empresa que desenvolve o Operate Nations. Esses caras levantaram $33 milhões, né? A empresa que desenvolve Sharpenon, eles também levantaram $30 milhões. Né? Então, se você vê empresas que desenvolvem jogos em Web3 levantando $30 milhões no mercado de baixa muito forte, é um sinal de que ainda existe um interesse muito forte de VCs
nesse mercado. E quando você olha todos os VCs que você conversa, é unânime que todos eles são otimistas com esses mercados, né? Uns colocam até, como o pessoal da Framework coloca isso como o principal mercado de cripto, né? O mercado que eles colocam mais dinheiro. A ADCZ também vai muito nesse sentido, né? De que recentemente eles querem majoritariamente colocar o dinheiro deles em games e SocialFi. Porque eles entendem que são as duas possibilidades de atrair pessoas para o ecossistema de Web3. Eu também concordo com a tese tanto da Framework quanto da A16Z, que é o grande play para esse próximo ciclo de adoção. São games e talvez SocialFi, dependendo daquilo que a gente conseguir fornecer de infraestrutura para a construção deles. Mas para games, eu entendo que a infraestrutura já é suficiente, já está pronta, já funciona. Até por conta da resiliência que os desenvolvedores tiveram de entender que nem tudo precisa ser 100% descentralizado. Você pode ter um front centralizado e o NFT estar dentro da blockchain descentralizada ali e você fazer essa bridge de forma manual e com o front seu. Todo mundo partiu para essa solução e isso foi inteligente, foi pragmático e vai só beneficiar a indústria. Então eu acredito que a gente vai ter uma narrativa forte, esses tokens vão subir muito forte, mas depois disso a gente vai ver uma queda também quando a realidade se impor, porque a gente vive de ciclos de cripto. Então no ciclo de alta o dinheiro ele é muito disponível, então sobra dinheiro para tudo e vai sobrar muito dinheiro para games. Só que quando o ciclo de baixa vem, né, e é normal, o mercado ele é cíclico, a gente vai buscar liquidez, a gente vai querer vender, a gente vai querer se dolarizar, voltar para Bitcoin, voltar para Ether, para o ativo que seja, realizar esse lucro e a gente vai cobrar. E quando a gente cobrar para games, nada vai sustentar o valor desse token, né? Porque não existe uma demanda real, suficiente dentro do ecossistema do jogo. Então, assim, acho que eu falei muito, mas é mais ou menos o que eu penso sobre tokens, assim, eu acho que é uma janela de especulação que a gente pode aproveitar. Essa janela foi melhor há um mês, dois, três atrás, mas ainda é uma boa janela. E assim, é lógico também que vale a pena saber selecionar esse token, né? Ainda não é só jogar o dado para cima e pegar. Eu acho que assim, aí isso vai mais de um saber analisar, não o roadmap ou o tokenomics, mas de saber analisar quais deles estão bem posicionados para aproveitar as narrativas que a gente tem dentro de cripto que não são só inerentes ao jogo. Né? Tem que ser um bom jogo, um jogo legal, que vai chamar atenção, mas ele tem que estar numa rede interessante também, né? Não pode estar ali numa Tesos ou uma rede que não vai ter um fluxo de capital muito forte. A gente viu já exemplos disso, por exemplo, com Prime. Né? Prime, cara, foi assustador. Assim, Prime, eu comprei Prime 1,30. 3 semanas depois estava $5. Mas por quê? Porque o jogo lançou e foi muito foda? Não. Porque ele está na Base. Né? Eles sempre foram muito próximos da Coinbase. E a Base foi lançada, eles fizeram um evento de lançamento da Base e todo o capital que gira ali em torno da Base para games foi para dentro de Prime. E a gente viu uma valorização muito grande em Prime por conta do capital que girava na Base. Né? Você tem um único projeto de games dentro da blockchain que mais fez transações durante o mês inteiro, que tem talvez a capacidade até de ser a principal L2 da Ethereum, porque está ligado à maior corretora do mundo fora a Binance, né? A maior corretora dentro dos Estados Unidos. Então vai gerar sim uma narrativa forte para o jogo que está lá dentro. Então, para escolher bem esses games, acho que é tanto tempo que a gente pode entrar agora, a gente precisa ter essa capacidade de pensar nesse ponto também. Pô, vários pontos muito bons. No geral, concordo muito com você. Eu queria até... E assim, que a gente estava falando, né? Para ganhar dinheiro, você não precisa ser nenhum gênio para ganhar dinheiro em ciclo de alta, né? Aliás, você tem que ser muito ruim para não ganhar dinheiro em ciclo de alta. A questão é você ganhar muito dinheiro, né? Que aí vem com a seleção de ativos, até fazendo um pouco desse mix de fundamentalismo com especulação, que pô, tokens de jogos provavelmente não fazem sentido, tem um comprometimento da economia. Mas a gente sabe que a narrativa vem, com a narrativa vem a especulação, e eu posso aproveitar a especulação para fazer, sim, um estudo e pegar os melhores jogos com maior potencial, e não, que nem você falou, jogar o dado para cima, que mesmo se jogar o dado para cima, muito possivelmente vai fazer dinheiro, mas é o que diferencia fazer muito dinheiro no ciclo de alta. Tem que ser muito ruim para perder dinheiro em ciclo de alta. Quero comentar mais algumas coisas, só que deixa eu passar pro Vitão. Você tem pergunta, Vitão, em comentário? O que você quer? Senão eu vou fazer meu comment rapidinho também. É um breve comentário, na verdade, sobre o que o Felipe falou da Sandbox, né? Eu acho que o case da Sandbox é um case muito, muito forte, né? Eles pegaram muito o Snoop Dogg como garoto propaganda, né? Para fazer, enfim, milhões de ações lá dentro e tal. A casa do Snoop Dogg no metaverso, eles pegaram muito essa narrativa do metaverso, acho que eles foram um dos principais players ali que capitalizaram em cima disso, né?
E aí, quando você vê, muita gente, até agora, quando voltou um período assim de mais otimismo no mercado, o pessoal tá começando a voltar a falar muito de sandbox, né? No sentido especulativo, claro. Token, sands e tal. E aí eu fico pensando, cara, não é um jogo que as pessoas jogam, saca? Que eu vejo as pessoas loucas pra jogar, igual o Roblox, né? Por exemplo, criança é viciado em Roblox. Eu não vejo a mesma coisa acontecendo com Sandbox, sabe? Eu até hoje nunca consegui jogar Sandbox. Tentei, mas eu tinha um Linux e não rodava no Linux. Aí também já perdi a vontade de jogar. E então, tipo assim, eu acho que é bem difícil você separar essa parte de especulação que vai acontecer num cenário de bull, querendo ou não, da questão útil, da utilidade, do real, do valor daquilo ali. Geralmente vai estar super valorizado e sem muito estoque de realidade, sabe? E aí tem que tomar cuidado, porque quando reverter, reverte bonito. Eu nunca, acho que eu nunca vi uma criança jogando The Sandbox, apesar de todo o ecossistema ser feito para ser divertido muito mais para uma criança. Eu cheguei a jogar, falei, cara, que negócio chato. Para uma criança talvez é divertido porque parece Roblox faz sucesso. Mas eu nunca vi uma criança jogando The Sandbox e Decentraland. A minha impressão é que são adultos jogando porque eles querem forçar uma demanda porque eles estão investidos no token, né? Então eles querem que funcione. Então jogam e fazem vídeos, enfim. Mas essa é um pouco da impressão que eu tenho. E só para comentar um pouco do que eu puxar uma próxima pergunta, mas para comentar o que o Felipe falou, ele comentou da insustentabilidade econômica, né? De você. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. A partir do momento que você não tem mais o Gold do Tibia, que é um ativo que hoje não é financeiro e passa a ser financeiro, ou seja, está em blockchain, você consegue trocar por liquidez, consegue trocar por dólar, por real. Isso tem um comprometimento na economia, porque você tem as pessoas que não vão jogar, não vão ter interesse e vão estar carregando token, que nem eu já tive Luvium também na carteira e nunca joguei Luvium na vida. Era literalmente para especular o valor. Só que acho que a questão aqui também que conta muito porque você pensa no jogo, você tem as vias para onde esse token pode ir. O que aconteceu lá em 2021, né, com aqueles jogos que não eram jogos, eram mais plataformas de DeFi quase, né? Bomb Crypto, CryptoCars, enfim, quem pegou a época ali sabe o que eu tô falando. Aquilo não era jogo, ou seja, o caminho para o token seguir era um só: comprar mais carrinhos, comprar mais monstrinhos, comprar mais do que você precisava, dos ativos que você precisava do jogo, para farmar mais tokens. Esse era o único caminho que o token seguia. E aí colocavam lá até uns mecanismos de queima, de deflação, mas que, enfim. Mas no fim do dia, as pessoas compravam token para comprar mais desses ativos, para utilizar desses ativos para farmar mais tokens. E aí, no fim do dia, esse token precisava sair para uma outra via. Qualquer outra via, estando em blockchain, tendo valor financeiro, era a via de você transformar em liquidez, vender o token, transformar em real, dólar, em Ethereum, qualquer outra coisa, e sair fora. Por isso que isso teve uma conjuntura, olhando agora para trás, muito perfeita de uma pirâmide mesmo. Porque a única demanda que o token tinha era a demanda de novas pessoas entrando para comprar os ativos do jogo, para farmar tokens e vender em algum momento, transformar em dinheiro. Agora, num jogo que, porra, é divertido, tô até tentando pensar em algum exemplo aqui, mas sei lá, eu não entendo muito de Tibia, mas vamos pegar o Tibia aqui, nunca joguei na minha vida. Ragnarok é um exemplo que já joguei. Lá no Ragnarok, você também tem os Golds, não sei se chama Gold, acho que é GG. Você precisa disso para praticamente tudo dentro do jogo. Né? Então, se você quer aprimorar um item, provavelmente você vai ter que gastar os tokens não, você vai ter que gastar o Gold ali do Ragnarok para aprimorar ali o equipamento. Às vezes você vai tentar aprimorar o equipamento, mas vai ter uma chance de falha. Então, você gastou Gold, teve a falha, não aprimorou seu equipamento, você vai ter que gastar de novo para tentar aprimorar. Você tem ali os itens que você compra dentro do jogo para poder construir materiais diferentes, uma asa super rara, uma espada, o que quer que seja lá. Enfim, então você tem várias vias de distribuição daquele gold dentro do jogo. Quando a gente coloca agora o fator blockchain, né, vamos supor que o gold agora do Ragnarok é um token mesmo em blockchain que pode ser transformado em liquidez, você ainda tem um fator muito especulativo e que pode trazer insustentabilidade, porque uma das vias passa a ser a via de saída, ou seja, pressão de venda para o cara transformar em liquidez. Só que se você
ainda consegue ter uma base muito forte de outras vias de distribuição do token, que é tudo isso que eu falei, né? Todo o uso do token dentro do jogo, você consegue ter um pouco mais de equilíbrio nessa economia. Não que ela se torne sustentável, mas você consegue pelo menos ter um pouco mais de equilíbrio. Então eu concordo super com o que o Felipe falou, mas pensando até pelo viés de especular tokens de jogos, eu acho que o que a gente tem que olhar é para isso. O jogo ser divertido, a ponto de vai ter o fator especulativo, não tem jeito, mas tem outras vias de distribuição do token que as pessoas sim vão querer utilizar ali dentro, vão querer crescer, vão querer ser mais competitivas, vão querer chegar em ranking, vão querer ganhar torneios, etc. E para isso vão ter que gastar esses tokens ali dentro para crescer. Então você tem pelo menos um pouco mais de equilíbrio nessa pressão de venda do token, que não simplesmente é transformada em liquidez em dinheiro, mas sim vai para essas outras formas de distribuição dentro da economia. Então, eu acho, né, eu acredito que especular token, olhar a tokenomia, né, no caso, a economia do projeto, tem que ser pautada bastante nisso. Primeiro de tudo, se o projeto é bom o suficiente, divertido o suficiente, competitivo o suficiente para ter players orgânicos que gostam daquilo e que vão trazer o equilíbrio para o lado especulativo que sempre vai existir, da galera que vai estacionar o dinheiro lá dentro e esperar subir para vender. Isso pelo menos traz um pouquinho mais de equilíbrio nessa relação de oferta e demanda. Vitão? Não, eu ia comentar uma coisa que o Felipe falou, e eu acho que é uma coisa que pouca gente entende, sabe? Porque tanto você precisa ter um conhecimento um pouco de jogos, né, do mercado de jogos, quanto de um pouco de mercado financeiro, né? Que é o quê? Esses últimos jogos que a gente teve muita mistura, tanto na comunicação, quanto dentro dos próprios projetos, quanto na hora das pessoas entenderem, né? Tava difícil de separar o token, que é o token do jogo, que é usado, né? Por exemplo, o token de jogo você pode ter, assim, você tem moeda em vários jogos, né? Acho que a gente teve um caso de inflação que foi bizarro, acho que no Diablo 3, né? Que ficou bem famoso, um caso de inflação ali da moeda interna do jogo e enfim, quase quebrou a economia do jogo interno ali, se não levou a quebra, enfim. Então tem o jogo interno, tem a moeda interna do jogo e tem o equity do estúdio, que às vezes está representado em token também. Então essa bagunça entre as duas coisas acaba ficando muito estranho na hora de você investir, porque você não sabe o que você está comprando muitas vezes, né? E aí eu queria uma palhinha do Felipe nisso, até qual que ele sente mais que tipo de token se você se sente mais confortável de holdar, né? Até. Então, Vitor, a gente tem dentro de cripto essas duas vertentes mesmo. Dentro do que a gente chama de tokens de estúdios, né, ou token da empresa, que representa meu equity de quem desenvolve. Eu parei de ouvir o Felipe. Eu Cara, também. Achei que tinha sido eu aqui. Eu continuo não ouvindo, viu? Tá dando umas falhas aqui. Só aproveitar para chamar a galera para subir. Esses dias aí, guys, desde que eu voltei, tá só eu e o Vitão aqui no ping-pong. Cadê vocês subindo, fazendo pergunta? Levanta o Vem dedinho com que eu te nós, puxo. vem com nós. Será que o Felipe travou? Não tô ouvindo. Também não. Só porque a gente fala que o Twitter não acontece isso todos os dias, aí tá acontecendo todo dia mesmo. Eu não tô ouvindo não, tá? Se o Felipe estiver falando. Eu não sei se o Felipe tá ouvindo a gente, mas se puder, acho que ele tá reentrando aqui. Vou esperar um segundo. Ele tá entrando. Será que o Spaces é um produto que eles não ligam tanto? Será? O Twitter? Porque, cara, é meio. Esse bug é meio que frequente, né? Cara, eu não sei, porque pelo que eu vejo é muito bem usado, né? Então, mas eu acho que o Twitter tá faltando gente Chamar o pra Felipe aqui de consertar o novo. bug. Vamos ver se foi aqui, pera aí. Esperar ele subir.
Felipe, tá aí? Pra mim ele tá como ouvinte. Talvez o probleminha seja lá com ele, na real. Porque a gente teve Fala, problema de pessoal, vocês conexão estão me entre a gente ouvindo? aqui. Opa, agora Opa! Cara, bugou, só travou e tive que fechar e abrir de novo, não sei porquê. Tô Tá, ouvindo, tô só ouvindo. Não, bora, só perfeito, bora. bora. Perfeito. Então, a gente tem dois tipos de tokens, né? O Vitor colocou bem aí. Você tem o que é só de um game e tem o do que é um estúdio. Esses são diferenças claras para mim. Por exemplo, você tem Magic, Gala Games, Immutable X, que são estúdios, né? Que já nasceram com essa proposta de produzir ou de abrigar e de gerar infraestrutura, financiamento, know-how para os games. E você tem os games que nasceram como um jogo, né? E você vai ter Illuvion, Aurora, Sharpnel, Gods, Pixels. E você tem Ronin também como infraestrutura, né? Meio que como estúdio, e Axie Infinity que nasceu como jogo. Então você tem essas diferenças. Hoje eu sinto mais confortável, obviamente, em rodar um jogo que é um estúdio, né, que é uma empresa. Um Immutable X, por exemplo, que na minha opinião é a play mais segura, entre aspas, dentro do que a gente tem de games hoje. Porque já é uma empresa bem capitalizada, os caras levantaram 500 milhões de dólares no ano passado, um momento muito ruim, é uma quantidade muito grande de dinheiro. Eles já possuem alguns jogos ali dentro do seu, inclusive Luvion, né, está lá dentro da sua infraestrutura, o que deixa um case com menos riscos. Por quê? Porque você não precisa de um jogo só, você não tem um tiro só para dar, você pode dar vários tiros para um jogo desses fazer muito sucesso e você acabar absorvendo parte do valor dele. E você também tem a capacidade de entregar deals, aí a gente está falando da especulação, mas entregar deals com o mercado Web 2 e você acabar gerando um hype em volta disso. Isso já está acontecendo com o Immutable, por exemplo. A Immutable fechou um deal com a Ubisoft e isso tem refletido no preço e quanto mais isso vai avançando e outros deals vão sendo fechados, isso vai virando uma bola de neve e fortalecendo a narrativa em torno de Immutable. Quando você olha para um jogo, você tem que acertar o jogo que seja o jogo, né, que dê muito certo. Ou que consiga criar um momento de uma narrativa, um hype muito forte e você consiga se aproveitar daquele hype e ganhar dinheiro com aquele token e fazer com que aquele token suba. Não vai acontecer mais o que aconteceu da última vez com Axie Infinity, de um jogo que vai conseguir isso porque está dando muito dinheiro para todo mundo. Isso não vai acontecer mais porque você não tem liquidez disponível para isso. Ninguém está disposto a iniciar esse tipo de tokenomia, né? Precisaria ser alguém grande, não vai vir alguém com uma arte que quer. Assim, é lógico que vai ter sempre aqueles skinzinhos como teve Bomb Crypto, Crypto Cars, que é um click to earn ali, que o cara só clica, isso obviamente, mas vai ser uma escala muito pequena. Para ser algo grande, precisa ser algo mais sofisticado, a economia precisa de um incentivo inicial por um bom tempo vindo de alguém que vai fornecer essa liquidez. Então não tem ninguém querendo tomar essa contraparte até por conta dos riscos, não é nem porque é bonzinho, é por conta dos riscos mesmo. Então como é que a gente vai ver um jogo dando muito certo como foi Axie Infinity? Se for o primeiro jogo, assim, o Fish Mover de um jogo de adoção em massa dentro de cripto. Né? Então, se aquele jogo ali furou a bolha, né? Você começa a ter pessoas realmente interessadas, você começa a ver o número de usuários diário subindo muito, né? Todo dia ali 1.000 usuários, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil usuários. Aí sim você vai ver as pessoas se interessando dentro de cripto, e um capital que a gente tem dentro de cripto hoje já é suficiente para um jogo que a maioria dos jogos hoje tem 10, 20, 30, 50 milhões de market cap em média. Já é o suficiente para a gente ver um FOMO, uma narrativa e esse token se valorizar muitas vezes. Só que é um tiro mais difícil, tá? Eu fico pouco confortável, eu arrisco menos nisso, por quê? Porque é um tiro muito difícil, né? Não é tão fácil você acertar qual vai ser esse jogo, tem muitas nuances, por mais que você entenda o mercado, por mais que você goste de jogos, por mais que você acompanhe não só o mercado de games dentro de Web 2, acompanhe também, desde o Web 3, acompanhe também o Web 2, você não vai conseguir ter assertividade, você vai precisar até de sorte, porque muitas vezes esse jogo ele vem sem que as pessoas esperassem que fosse ele, né? Tem coisas que acontecem ali que vão muito dentro da comunidade também. O fortalecimento da comunidade de dentro desse jogo acaba gerando um ecossistema que transcende aquela bolha
e aí aquilo se fortalece, acaba ficando mais stream. Então isso é quase que o imponderável, né? Não é os melhores gráficos, assim, um grande AAA de FPS com certeza é esse. Não, não é esse. Você tem vários AAAs de FPS Web 2 que são flopados, né? Que as pessoas não gostam de jogar. E em contrapartida você tem ali um Roblox, que era totalmente inesperado, mas ficou gigantesco e engoliu o público infantil. Você tem o Free Fire, que também é inesperado, assim, não tem nenhum trabalho gráfico diferenciado, ou de jogabilidade, ou teve de marketing, mas ficou muito grande porque foi um fish mover mobile. Então, esses títulos, né, o League of Legends, por exemplo, que é um derivado de Dota 2, também era, de certa forma, imponderável. Então, por isso que eu não sinto confortável com o token do jogo. Tá? Eu acho que o token do estúdio, ele, para quem quer se expor e não tem tempo para ficar acompanhando o que vai acontecer, principalmente se o tempo é escasso, é muito mais confortável, por exemplo, um Magic, Gala Games, Ronin, Immutable. Você tem menos chances de errar e, de qualquer forma, se o mercado andar, se a gente tem um influxo de capital grande, esses tokens vão andar. Né? Talvez não seja o que mais vai se valorizar, talvez você não seja a pessoa que mais vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar um bom dinheiro sem correr o risco de escolher o game errado e não ganhar nenhum dinheiro. Concordo 100%. Aliás, deixei pinado aqui um post recente do BIOS, que ilustra bem o que o Felipe está falando. 67% dos jogos da Steam não fizeram $5 mil de receita durante toda a sua vida, né? Para mostrar o quanto que tem o fator aleatoriedade e até imprevisibilidade, né? De um jogo surgir do nada dá muito certo, mas a gente esquece de ver que a massacrante maioria acaba não indo para nenhum lugar, porque não tem base de player nem nada, né? Então, querer acertar o token do jogo, que vai ser a entrada de milhões de jogadores, é muito arriscado. E eu sou comprado nessa tese de que você diminui esse risco ao ter o token de um estúdio, que vai ter vários jogos, e esse token tem várias vias de distribuição, né, igual eu estava comentando antes, então é o mesmo token sendo utilizado para todos os jogos, e às vezes um dos jogos ali, acertando mais a mão, tendo maior adoção, já acaba diluindo bastante esse risco. Abrindo para perguntas aqui, guys. Cadê as perguntas de vocês? Quem não puder subir, mas quiser compartilhar alguma opinião ou pergunta, manda ali no chat. Só clicar no botão direito ali inferior, aquele balãozinho, que vocês conseguem escrever e eu leio aqui para o Felipe, pra gente conversar aqui. Grande Matheus Celtic subindo. E aí, gente? Bom dia, Rod, bom dia, Cioff, bom dia, Felipe. Eu tava vendo ali, tava andando no Twitter, vi a timeline aqui, eu cheguei mais pro final. Mas uma coisa assim que eu sempre fiz em cripto foi surfar narrativas, e nos últimos 2 anos eu fui muito mais pro mercado de Web3 Games, e hoje eu me vejo surfando narrativas dentro do mercado de Web3 Games. De forma geral, eu acho que dá para surfar narrativas de tokens e games específicos, uma vez que você está muito dentro ali do ecossistema, só que quem está olhando de fora é muito mais difícil, né? Quem não está, tipo, 24 horas olhando isso. Mas um dado interessante também sobre esse tweet ali do Gabriel é que, tipo, tem 92 mil jogos dentro da Steam. Com certeza a maioria ali não deu certo, a maioria nunca vai dar certo, mas eu acho que é possível sim você não acertar talvez o número 1 ou o número 2 que vai ser, mas você acertar alguns que vão estar entre os melhores, ou entre os que vai ter mais adoção. Eu não acho que é algo fácil, eu não acho que é algo que tipo, você vai acertar sempre, mas eu acho que é algo que não é tão improvável para quem está muito dentro do mercado e consegue ver o início de tração e ver se aquela tração realmente pode virar em algo maior pelo esse ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, um criador de conteúdo gigante aí pode criar um conteúdo sobre um jogo nada a ver e ele explodir. Essas coisas aleatórias acontecem o tempo todo, até com o jogo de Web 2, né? Eu queria ver um pouco dessa visão do Felipe e suas também, sobre o quanto vocês surfam narrativas dentro desse mercado e, e, tipo, eu também sou comprado em infraestrutura de cripto games, principalmente. Eu até fiz um vídeo sobre 4 que eu tô comprado.
Eu queria ver a diferença que vocês veem, tipo, em surfar essas narrativas, né, no mercado de Web3 Games. Eu vi que o Felipe também tinha comprado o Sharpton há um tempão atrás, né, até eu conversei com ele, que era um NFT lá do Sharpton, né, e ele conseguiu airdrops e tal. Fala um pouquinho, se puder. Pô, beleza. Eu acho que eu acabei até de comentar sobre isso, o Matheus, sobre a diferença aí de você surfar a infraestrutura e o jogo, né? E essas narrativas bem fortes também. O João tá até na sala aqui, cara, há uns 3 meses atrás, ou 2 meses, 2 meses eu acho. Eu só comecei a trocar uma ideia com o João, chamei e falei, cara, ó, tô com essa ideia aqui, deixa eu trocar uma ideia, e eu só tô te procurando porque eu acho que a gente fez um fundo em Games Web3, né? Eu acho que a gente fez um fundo aí legal e daqui a gente não tem como mais sair, tá? E eu acho que a gente fez esse fundo olhando as coleções de NFTs. Eu comecei a abrir todas as coleções de NFTs assim e falei, cara, não tem liquidez, não tudo 95% abaixo do preço das máximas ou 90% abaixo do que foi negociado há um ano atrás. E, cara, não tem como piorar isso aqui. Tipo, não tem ninguém mais olhando, não tem ninguém mais comprando. Quem tinha que vender já vendeu. Não tem mais ninguém para vender também. Então, assim, qualquer sopro que vier, a gente é daqui para cima. E ele falou, cara, eu concordo com você, tem essa visão também. E, cara, de lá para cá, todos os NFTs que eu comprei para mim naquele momento fizeram 200, 300, 500%. Tá? Inclusive, Sharpener foi um deles, assim, comprei de 0.05 Ether e chegou a valer 0.25 Ether. Mas, muito por quê? Porque eu tive capacidade de ter paciência também, de não, pô, vou comprar lá no topo, mas falar, em algum momento ninguém mais vai acreditar nisso aqui, né? O mercado só está piorando, cenário de liquidez ruim, não só em NFTs, não só em altcoins, jogos, mas o Bitcoin também. Pô, aí quando você abre uma coisa e vê que aquilo está totalmente desacreditado, e para todo mundo que não é muito envolvido, parece que vai a zero, eu acho que é o momento certo de você se posicionar para surfar a próxima vez que for subir, para surfar na ativa. E foi assim que eu consegui, talvez, pegar o bom momento de Sharpener e de outros NFTs. Porque eu olhei para aquilo e falei, cara, se eu não fosse um cara de Web3 Games, assim, que olha o mercado todo dia, mesmo no pior momento, porque, cara, todo mundo que está aqui, a gente passou por momentos, e que acompanha cripto e passou por todo esse mercado de baixa, passou por momentos muito difíceis, assim, de provação de tese, né? Cara, assim, eu só posso estar errado, não tem condição. O que está acontecendo, né? Mesmo não sendo a primeira vez, né? Mesmo não sendo meu primeiro mercado de baixo, em algum momento eu me perguntei, falei, cara, será que isso aqui vai dar certo? Mas continuei, perseverei e a gente está colhendo frutos disso agora, né? De poder, de olhar para aquilo e falar, isso não acabou, pô, esses caras estão construindo pra caramba, levantaram muita grana, Sharpener, por exemplo, tem 50 funcionários, você vai olhar o LinkedIn do cara, cara ex-Microsoft, assim, e diretor, e head de produto, head de desenho, head de som, head de marketing, os caras ex-HBO, ex-Microsoft, ex-Blizzard, caras com 20, 30, 40 anos de indústria. Eu falei, cara, isso aqui não pode ter acabado. Esses caras estão com 50 milhões de dólares debaixo do braço, fazendo um negócio há 3 anos. Não é cara aventureiro. Então isso aqui vai dar certo. Então é mais ou menos essa perspectiva, cara, que eu acho que a gente precisa ter. De ir quando tá todo desacreditado, assim. E eu acho que ainda é um momento bom para se posicionar. Obviamente a gente não está mais no fundo das coisas, mas é aquele fundo, abaixo daquilo a gente não cai mais. Aquilo ali foi o completo, que a galera chama ali de capitulação, né? Acho que foi a capitulação máxima e daqui a gente vai para frente. Então, eu estou bem, até para os que estão chegando no final, né, para finalizar um pouquinho rápido, é que eu estou bem otimista com o mercado, tanto com tokens, mas principalmente com NFTs e com os ecossistemas de uma forma geral. E se você está pensando em comprar tokens, eu acho que você precisa só ter o cuidado de se posicionar num time ok, tá? Não entrar em FOMO também. Se em algum momento alguém na rua te perguntar sobre isso, alguém que não conhece sobre cripto, não é o momento de você comprar mais, tá? É o momento de você, pô, só esperar e realizar a posição que você já tem. Então, não espere chegar esse momento. Em 2021, quando meu sogro veio falar comigo dos joguinhos lá, eu sabia que a coisa tava feia já. Já tava começando a azedar. Antes de passar pro Hermes, Vitão, se puder rapidinho fazer um heads up pros parceiros e a palavra de hoje, aí o Hermes já puxa a pergunta ou comentário aí na sequência. Boa, meus queridos. Eu já, daqui a pouco vou ter que sair também, mas só fazendo aqui o heads up pros nossos parceiros aqui do café. A gente tem 3 parceiros no café.
a gente tem a Picnic, a Web2 Valley e a Enor Global. A Picnic, ela é uma plataforma de DeFi, mas que vai te parecer muito uma fintech, você está entrando, sei lá, no PicPay da vida, e você consegue ter um yield em DeFi, tanto com um SDC e com stablecoin, tanto com Ether também, fazendo stake por lá. E também pode comprar cripto, fazer swap, tudo encarteirado, né, dentro de uma carteira sua, mas com o login ali facilitado e bem mais tranquilo. Essa é a Picnic. A Web2 Valley é uma aceleradora, a primeira aceleradora de Web3, de startups Web3 na América Latina, que cuida desde as fases iniciais até a estruturação, até a fase de captação para uma startup, mentorando e ajudando ela nesse caminho aí. A Web2 Valley, você pode acessar o site deles, e aí vai ter os programas que eles têm. Um deles é o Fast Track, que é para startups poderem passar por todas essas fases. E a Enor Global, que é um ecossistema como o nome diz, né, global. Você pode seguir eles no @Enor Global, de várias coisas que eles estão construindo na América Latina, Ásia e Europa. E desde um marketplace NFT até um livre spot para comprar ativos RWA. Então, Enor também está patrocinando e ajudando aí o café. E a palavra de hoje, só para não esquecer, é aprenda. Aprenda é a palavra de hoje. Boa, valeu, Vitão. Se precisar sair, fica à vontade, eu vou tocando aqui o finzinho. Hermes, se quiser mandar a última pergunta, fica à vontade. Bom dia, Rod, Vitão, Matheus, Felipe, todo mundo que está aí na audiência. Cara, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, qual diferencial vocês acham que esses jogos de Web3 vão ter quando os players da Web2 aí resolverem migrar aqui para cripto, para blockchain? Por exemplo, a gente tem a Riot Games aí, que é uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo hoje, já tem anunciado que vai ter uma blockchain própria, já tem o jogo. Se você joga, você vê que ele já tem tudo feito para funcionar dentro de uma lógica assim, então esperando certamente um amadurecimento, né, um momento de fazer isso, mas quando a gente tiver todos esses players aí, sei lá, todas essas grandes desenvolvedoras que a gente tem no mundo aí, que desenvolvem os melhores jogos do mundo, elas se voltarem para blockchain, começarem, provavelmente não vão ir para essa narrativa de blockchain, né? Vão só disponibilizar essas negociações aí com os ativos em marketplaces, esse tipo de coisa, mas qual chance vão ter esses jogos Web3 frente a esses jogos? Porque na maioria dos casos, os jogos de Web3, eles são especulativos igual qualquer outra coisa, né? Igual IA, igual DeFi, igual qualquer outro projeto que é lançado aí, eles têm um hype ou não em torno dessa promessa de uma entrega futura, mas não, a maioria acaba não se concretizando, muitos estão demorando mais, a maioria, né? Pelo menos que eu tenho notícia, está demorando muito mais do que o previsto, então a gente ainda não viu. Eu, pelo menos, não conheço, se eu estiver enganado, eu ainda não vi um jogo Web3 capaz de competir em termos de entretenimento, vamos dizer assim, com esses jogos dos grandes estúdios. Então, qual é o diferencial? Rentabilidade do jogador? Qual o diferencial que eles vão poder oferecer para que o jogador prefira, por exemplo, em vez de jogar um Red Dead Redemption lá para ganhar umas moedas, ele vai jogar um jogo de Web3? Beleza. Vamos lá, Hermes. Cara, tem alguns pontos que a gente pode levantar. Vou falar de dois aqui. Que o primeiro é que não existe. Primeiro, a gente não tem que olhar pela perspectiva assim: eu vou preferir um jogo de Web 2 ou Web 3. O Web 3 ele é um jogo que vai ter o mercado porque sempre existem novas possibilidades de você inovar e trazer um game novo que as pessoas vão querer jogar. Eu posso dar o exemplo ali de Parallel, que é um card game, né? Parallel vai ser um card game que vai competir com um jogo de card games da Blizzard, que eu esqueci o nome, alguma coisa Stone. E Parallel pode ser melhor, né? Pode ser um jogo melhor do que o da Blizzard, as pessoas escolherem jogar Parallel. Ou pode ser diferente e as pessoas escolherem jogar Parallel porque é diferente e as pessoas gostaram daquele game. Então, assim, você vai ter uma leva muito grande de games que vai disputar share com o mercado, não necessariamente porque o Web3 vai trazer algo diferente.
tá? Mas porque o jogo é bom, porque o jogo é melhor, porque o jogo é divertido e as pessoas vão querer jogar aquilo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Não necessariamente a vantagem vem só de Web3, vem de um bom jogo. Aí quando a gente fala de Web3, né, muita pessoa fala da propriedade digital. Eu acho que isso já é até um pouco batido, sabe? O que eu gosto de Web3, o que me chama mais atenção é a composabilidade, né? Aquilo que a gente pode chamar ali de ter uma sinergia de tudo que está dentro de blockchain. Eu vou dar um exemplo para você que já existe hoje, tá? Por exemplo, dentro de Magic, você tem vários jogos e sempre que você tem um jogo novo, você tem um evento dentro de todos esses jogos que já estão lá há mais um tempo que te dão NFTs e colecionáveis de dentro do jogo que já está lá há algum tempo, mas com a temática do novo jogo, né? Para promover o novo jogo. É como se, por exemplo, eu jogasse League of Legends e ganhasse um NFT de algo que me remete a Dota 2, né? Ou que eu jogasse Ragnarok e ganhasse um item que me remetesse a um item de Diablo. E isso fosse um item muito famoso, enfim, aquilo que a indústria Web 2 e os seus copyrights não permitem, que isso não pode acontecer, dentro de Web 3 isso é possível. Primeiro porque você não tem uma empresa que tem os direitos daquele NFT, o NFT é de propriedade do indivíduo, então a comunidade é livre meio que para criar isso, tá? Para poder ter essa composabilidade aí entre os games, ter essa sinergia que a gente chama de crossover, né? Dos games assim. Isso para mim, cara, é muito foda, é muito legal. Eu acho que chama bastante atenção e a galera gosta muito. Fora as possibilidades técnicas de infraestrutura, né? De criação de mecânicas próprias que elas só são possíveis com NFTs. E, cara, e é até legal, porque o criador para você ver como isso tem valor, o criador do Roblox deu uma entrevista recente, né? E perguntaram para ele se ele queria colocar, algum dia pensava colocar NFTs dentro do Roblox. Ele disse que sim, que era uma possibilidade. E aí ele deu assim, imagina você vender um disco, uma capa de um disco do Elton John dentro da Roblox e isso ser um ativo digital. Né? Por que ele falou de ser um ativo digital? Porque você precisa dessa tecnologia para você poder fazer isso. Né? Não dá para você simplesmente colocar o disco do Elton John lá, porque você tem que pagar copyrights infinitos sobre isso. Mas com a tecnologia NFT, desde que seja um NFT do Elton John ali, cara, é um ativo digital que ele pertence à pessoa, né? Então aquilo traz uma liberdade e até uma possibilidade. Então o que anima o show da Roblox é exatamente o que sempre me animou, que é essa possibilidade que a infraestrutura traz de composabilidade. Então acho que esse para mim, o principal diferencial que a infraestrutura Web3 vai te trazer, de você poder transacionar ativos de jogos diferentes e fazer essa sinergia que, para quem joga, é muito legal. Boa, show de bola. Valeu pela pergunta, Hermes. A gente passou um pouquinho do tempo aqui, guys. Vamos finalizando, aproveitar para agradecer o Felipe mais uma vez pela presença, a galera que subiu, o Matheus agora também, Hermes. Eu vi que tiveram acho que uma ou duas perguntas ali no chat, mas até pelo tempo aqui vai ter que ficar para uma próxima, até deixar o gancho aí aberto pro Felipe voltar aí com a gente daqui a um tempo. Filipão, deixar um recado aí final pra galera, convidar para algum evento, enfim, live, fica à vontade. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado de novo, Rod, aí pelo convite. Quarta-feira, né, eu tenho uma live recorrente com o Eric, a gente fala exclusivamente sobre games Web3 no meu YouTube, então você pode ir lá, Felipe Medeiros, ou me seguir aqui também, eu sempre posto quando a gente vai ter live aqui, lá no YouTube. Então me siga aqui no Twitter e me siga lá no YouTube também, que a gente produz bastante conteúdo legal. Tamo junto, irmão, valeu demais. Guys, ótima terça-feira. Se cuidem, esse calor tá a mais, puta que é uma merda, mas é isso. Seguimos amanhã, a gente se vê na quarta, 8 da manhã. Beijão pra todo mundo.